Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! Fala pessoal, tudo bom? E aí, tudo bem? Mais uma vez com vocês, episódio novo. Episódio especial de fim de ano. Voltamos aqui para a segunda parte desse episódio com mais uma convidada sensacional aqui para continuar o papo sobre trabalho remoto. Dessa vez a gente quer saber, na verdade, da perspectiva da empresa, né? A gente falou com especialistas aqui em gestão de trabalho remoto, mas agora a gente quer saber por dentro ali de uma empresa quais são os maiores desafios da implementação desse modelo de trabalho, né? Então, eu já estou ansiosa aqui para falar, mas a gente precisa lembrar que o nosso @ é o broken.machines, então sigam, interajam com a gente no Spotify, no YouTube, de onde você estiver ouvindo. E então vamos lá, quem vem aqui hoje para falar com a gente é a Marina Vaz. Ela é fundadora e CEO da Escuto. E se apresenta aí para a gente, Marina, por favor. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Marina, sou fundadora e CEO da Escuto, uma central de relacionamento 100% remota e que só contrata mulher. Então ainda tem uma problemática aí toda nova que a gente tem. Só o remoto não é o suficiente. Pô, Marina, muito obrigada aí por ter aceitado nosso convite, tá? A gente está aqui ansioso para falar com você, já tem tempo, né? Aliás, Sim. é legal, é importante falar isso, que a gente te achou e você escreveu um artigo que caiu ali pra gente no LinkedIn falando sobre isso e a gente super concordou, achou o seu posicionamento muito interessante e, cara, vamos falar com ela, vamos chamar, porque vai ser muito legal essa troca. Que legal! Foi. E pior, eu que estava scrollando, né? E aí eu sou um grande defensor do trabalho remoto, assim. Antes de se falar em trabalho remoto, eu já falo, gente, não faz sentido a gente pegar um carro, pegar uma condução para perder todo aquele tempo e fazer a mesma coisa que a gente pode fazer sentado com a bunda na cadeira em casa. Então, quando eu estava passando, né, scrollando ali o LinkedIn, eu vi um artigo um texto que você falava muito dessa questão das empresas lá de fora estarem voltando ao remoto e dos fundos que estão por trás disso e como a coisa é. Então a gente vai entrar até um pouquinho nisso nesse nosso bate-papo, mas, enfim, já não quero antecipar nada. Já não quero trazer as nada forças ocultas da sociedade que estão por trás dessa falsa propaganda de que é no interesse da cultura, que a gente quer que todo mundo esteja aqui. Eu acho isso tudo uma grande balela. Já estou adiantando. Sim. Como compartilhamos desse sentimento, a gente achou que seria ótimo conversar. E aí, assim, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada. Como é que você chegou onde você está hoje? O que te motivou a estar hoje nessa posição? Tá, vou tentar ser sucinta, senão a gente gasta 1 hora nessa parte, tá? Mas eu tenho um passado de designer também, tá? Então, assim, olha que legal. A gente se tangencia nisso. Porque eu fiz faculdade de arquitetura e eu sempre odiei trabalhar com isso, mas assim, aí eu fazia um pouco de design gráfico porque era um freela que para mim era rápido fazer. Mas eu sempre copiei tudo de todo mundo, meu design sempre foi nota 4, sabe? Eu copiava alguma coisa de alguém e aí mudava as cores e falava, tá aí, ó, coisa bonitinha, porque eu também nunca dominei muito bem as ferramentas. Mas durante um tempo foi o que pagou as contas, até a Escuto tá aí hoje. Meu último trabalho era com designer e cenógrafo, fazia cenário. Então, temos essa coisa em comum, conheço um pouco desse mercado, eu já trabalhei com isso. Mas, quando eu virei mãe, eu percebi que eu não dava mais para trabalhar com uma coisa que eu detestava. Então, foi esse o chamado que eu recebi, sabe? Uma coisa do tipo, eu não consigo mais ficar 10 horas por dia fora de casa, deixando esse protótipo de pessoa aqui com outra pessoa que não seja eu, né? Até agora foi tudo comigo, a alimentação é comigo, nasceu de mim e aí eu vou deixar para lá, a coisa não fazia sentido. E aí eu comecei a querer empreender, foi mais por essa necessidade. Com o passar do tempo, tentando empreender,
E aí eu tentei fazer startup, o mundo da tecnologia, porque era sempre meio que onde eu vibrei. Meu pai era da área de informática, né, que era como a gente chamava tecnologia nos anos 90. Eu sempre tentei empreender na área de tecnologia, mas tentei empreender com motel, tentei empreender com voz, tecnologia de voz, e foi onde eu percebi que eu tinha um perfil para coisa, sabe? Eu nunca me encaixei muito na carreira corporativa, eu nunca me dei muito bem com tudo que eu estava vendo, todo mundo da minha idade crescendo e fazendo. Eu estava falando, gente, eu não consigo. Esse caminho para mim não dá, então era muito frustrante. Para mim era assim, não dá. Eu sempre queria mudar alguma coisa, sabe? A estagiária insolente, aquela que chega querendo mudar tudo porque acha que sabe fazer tudo de um jeito melhor. Eu era essa pessoa. Então eu nunca ficava muito tempo, ou era mandada embora ou eu me mandava embora. Era meio que essa era a minha realidade profissional até então. Então também, depois que o Guilherme nasceu, virou assim, eu só posso empreender. Ninguém mais vai me contratar, ainda mais agora eu tenho uma criança pequena, ferrou, né? Então foi aí que eu comecei a, de fato, empreender. E aí, no ramo da tecnologia, das primeiras coisas que eu fiz foi resolver um problema de fila de motel. Era assim, essa coisa bem constrangedora do casal ficar na fila do motel, não conseguia se reservar isso antecipadamente. Então eu queria desenvolver um aplicativo para isso, se chamava Booking.com, que era, né, o Booking.com para... Né? E não deu muito certo, porque era uma linha de código no guia dos motéis que já tinha cotado de todos os motéis, e agora já dá para reservar, então a galera já não precisa mais pegar fila. Daí eu fui empreender numa área de voz, porque eu estava com o pai, meu pai na época estava um pouco doente, bastante doente na verdade, e ele ia perder a voz para um câncer de cabeça e pescoço. Ele ia fazer uma cirurgia que ia tirar a traqueia, cordas vocais, tudo assim da noite para o dia. E aí eu gravei a voz dele para ele usar para se comunicar comigo e para eu ter isso guardado, de uma certa forma. Meu pai veio a falecer e aí eu pensei, por que as pessoas que perdem a fala não têm algo nesse sentido, né? Isso era pré-inteligência artificial do jeito que a gente conhece hoje, né? Na época foi, nossa, que ideia revolucionária. E aí eu fiquei famosinha, todo mundo me chamou, nossa, participei de um Startup Weekend, ganhei o prêmio do Startup Weekend. Na segunda-feira seguinte, a Folha estava me ligando, a Globo.com estava me ligando, eu saí no Fórum Digital. Nossa, bombou porque eu saí com a seguinte manchete de startup devolve a voz a pacientes que perderam a fala. E eu tinha um PPT, era isso. Então eu achava que eu estava dando certo, mas na verdade eu estava fazendo, na época, qualquer freela de design para poder abastecer o carro e ir atrás das mentorias que eu estava ganhando, sabe? Então era, parabéns, você ganhou um prêmio. E o prêmio são 18 mentorias no laboratório da empresa X. E aí você fica, nossa, que legal, né? Hoje eu olho para trás e vejo quanto eu gastei dinheiro com gasolina, estacionamento, cafezinho, me arrumando para ir no lugar. E o cara dá uma opinião sobre um negócio que não existia. Nossa, muito nada a ver. Eu peguei um ranço gigantesco de mentoria, tá, gente? Mas eu já voltei, já fiz a curva. E aí, como eu estava trabalhando na tecnologia de voz, eu não estava dando em lugar nenhum, na época eu pensei, e na época eu também estava formando uma comunidade de mães, porque eu sou meio inquieta, e aí essa comunidade de mães, eu via muitas mães que estavam largando o mercado, pelo mesmo motivo que eu, e tentando empreender sem nenhuma formação para isso, e eu já tinha ali um pouco do conhecimento do mundo startupeiro, tecnológico, eu meio que trazia esse conteúdo, chupinhava o conteúdo da aceleração da Startup Farm e colava ali no Bitumano, sabe? Então era meio que isso que eu fazia na época, e isso estava acontecendo dentro de um call center, para ver que eu vou fechar o raciocínio, tá? Então parece longo, mas não é. Então, assim, tinha uma comunidade de mães dentro de um call center, eu estava mexendo com voz, e aí quando eu pensei, não estou ganhando dinheiro nenhum, vamos olhar para onde está usando voz no mercado, eu pensei, cara, estou num call center, vamos olhar para isso. E aí, na hora que eu comecei a olhar para a problemática do call center, que problema que eu poderia resolver ali com voz, eu caí esbarrando um problema muito maior, né? Um problema que Marx já viu lá atrás, mas o problema da relação de trabalho.
é uma máquina de moer gente. Não importa o tamanho do call center, não importa como eles chamem, não importa. É uma máquina de moer gente. Não vai ter um bom resultado. Né? E uma coisa que eu estava vendo é que o cliente é a coisa mais importante para qualquer empresa. Então, só que você está colocando esse cliente na mão de uma pessoa que recebe um salário mínimo, que trabalha 6 dias na semana, que tem que apertar um botão para fazer xixi e um botão para fazer cocô. Então, esse era falei, será que essa era a minha hipótese? Se eu melhorar a relação de trabalho, eu consigo entregar um resultado melhor? E essa foi a premissa básica, né? Na época, eu estava inserida no contexto de tecnologia. Eu falei que eu estava querendo testar isso e todas as startups que eu meio conhecia, por mais falidas que elas eram, elas tinham uma vaga de atendimento, chamada de Customer Service, Customer Success, era um dinheiro pouco, mas da noite para o dia eu tinha uma empresa agora que tinha uma renda recorrente, sabe? Então, dali a coisa foi indo. E que condições de trabalho são essas, né? Então, o remoto era uma, não ia fazer ninguém sair de casa presencial. Remuneração é outra. Horizontalidade, então você não tem uma hierarquia pesada que fica fazendo esse microgerenciamento, então uma gestão horizontalizada. E a flexibilidade de horário, então elas decidem que horário que elas vão fazer. Essa era a minha premissa. Quando eu comecei a divulgar vagas, quem veio foram 98%, 99% mães. Então a gente foi esbarrando num outro problema, né? Que é a gente está sobrecarregada por um monte de função, porque a gente está lutando por equidade de gênero, mas ao mesmo tempo o homem não está lutando por equidade de nada dentro de casa. Então, nada com você, Felipe, não te conheço nesse nível, tá? Só deixar que eu estou querendo falar nada pessoal, no geral, isso não está acontecendo. Então a gente está muito sobrecarregada. E esse trabalho, para muitas mulheres, foi uma saída. E assim, é muito louco pensar que nas primeiras 10, 15 vagas da Escuto, eu tinha neurocientista, eu tinha bióloga, eu tinha jornalista com pós-graduação, eu tinha designer, tinha fotógrafa, fazendo atendimento ao cliente, fazendo o que a sociedade enxerga como um subemprego, sabe? E ali eu vi que eu tinha uma coisa especial, sabe? Porque aquilo não era visto como um subemprego, pelo contrário, elas entendem o valor do trabalho e elas apresentam um relatório do que está acontecendo ali de um jeito muito mais profundo para as empresas, mas também virou uma levanta a outra, né? Então, se essa empresa crescer, entra minha vizinha, entra minha cunhada, entra minha prima, entra minha amiga. Então, essa força do coletivo, do propósito de a gente tem um espaço legal aqui de trabalho que oferece essa dignidade, vamos fazer isso crescer. Então, hoje o mérito do crescimento da Escuto, que hoje tem 420 e poucos, 425, o mérito de crescimento é das 425 que estão. Sabe? Lá no início tem um pouco comigo da cultura, de estabelecer um ritmo de trabalho, de desconstruir algumas coisas que eram muito profundas. Mas hoje elas já conseguem propagar isso, né? E isso já está na 4ª geração de propagação disso. Então, estou vendo que isso está dando certo, sabe? Boa. Pô, muito legal, muito inspirador, assim. Porque realmente eu acho que quando tem um propósito, a gente falou isso aqui já em alguns episódios, né? Quando tem um propósito e você acabou encontrando essa coisa do caminho da mãe, né? Porque você vai encontrando um perfil muito delineado. Então, quando você acha esse perfil e tem um propósito que faz sentido, a tendência para o sucesso é muito grande. E que bom que você conseguiu, porque você falando aqui agora, eu já me identifiquei metade das falas e identifiquei várias amigas também, assim, muitas amigas minhas, minha mãe e pessoas que não têm emprego e que procuram realmente essa flexibilidade, né, que eu acho que é isso nesse ponto do trabalho remoto que faz muita diferença nesse caso. E tem dificuldade, né? E ao mesmo tempo um caráter humano também, né? Um caráter, né? Sim. Que é aquela. Quando você falou, um moedor de gente, né? Cara, é muito isso. E é triste. É triste. Exatamente. Não sei se vocês já tiveram a infelicidade de entrar numa central de cobrança. É um dos piores ambientes de trabalho que você já viu na vida, assim. Volta e meia vira notícia de uma pessoa que morreu na mesa de trabalho, porque estava segurando xixi ou porque teve um ataque cardíaco e não se sentiu
livre para ir no banheiro, sabe? Sim. E aí ela teve um ataque cardíaco ali. Então isso é bem recorrente dentro desses ambientes de trabalho extremamente controlados. Por mais que eles falem que agora a coisa está um pouco diferente, a régua está muito baixa, né? Então, o mínimo que você faz ali já assim, ainda está muito longe do trabalho digno. Sim. E a gente já trabalhou em HR Tech, né? Nós dois já trabalhamos, então a gente teve muito contato também com o pessoal de baixa renda ou baixa instrução que tem necessidade de encontrar um emprego, seja remoto ou não, né? Então, assim, é uma coisa que mexe muito com a gente também. A gente tem muito atrelado, né, nesse propósito aqui até da Brooklyn, da gente gerar conhecimento e gratuito para alcançar mais pessoas, para que a gente consiga capacitar mais profissionais para entrar no mercado de trabalho. A gente tem ideias de produtos relacionados a isso, né? Eu achei até legal você falando, mas eu só tinha um PPT. Eu tenho muita dificuldade, porque eu sou muito virginiana, muito perfeccionista. Então eu tenho muita dificuldade de abrir uma ideia, uma coisa, sem eu ter um negócio minimamente já feito. Perfeito. Mas assim, eu sei que as coisas acabam não acontecendo. Então nesse ponto é até inspirador para mim, porque a gente tem às vezes algumas ideias legais de produtos, de coisa, e acaba ficando de lado porque eu acho que não tá bom o suficiente para botar a cara ali e não é verdade, né? É o mal da designer talentosa, né? Então, assim, tá tudo lindo, tudo perfeito, tudo tem um propósito de ser ali naquele design que você fez, mas realmente para empreender é aquela famosa frase do fundador do LinkedIn. Você não sabe como eu falo isso para essa mulher, porque eu já sou mais de produto. Eu saí do design, eu encontrei em produto um meio de entregar design, né? Eu sempre falo isso. E aí produto já tem mais essa pegada de, né? Cara, feito é melhor que bem feito, enfim. E eu falo muito isso pra ela. Eu falo assim, cara, feito é melhor que bem feito, vamos validar, vamos testar antes de você querer trabalhar na coisa toda, entregar a coisa como um todo. Eu já melhorei muito, tá? Mas ainda é um processo. E por que eu me identifiquei também com a parte do empreendedorismo? Porque a gente, né, ano passado eu saí da empresa que eu tava e resolvi entrar nessa jornada de empreender também em busca de olhar mais para a família e focar nisso. Eu queria comentar uma coisinha sobre isso, porque é muito louco o perfeccionismo. Ele é muito forte no feminino, né? A gente precisa estar muito perfeita para fazer as coisas, e isso é um instrumento usado para fazer a gente trabalhar sempre na base, né? A gente não cresce muito, porque para crescer a gente precisa se arriscar, precisa fazer uma coisa que a gente não sabe como é que vai dar, né? Então, um trabalho muito que eu faço no meu dia a dia hoje como CEO, se precisasse de definir o meu trabalho, eu falar, cara, é fazer elas conseguirem pensar grande. Porque pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, só que pequeno você fica ali numa miudeza que não sai para fora. E as pessoas que estão aí conquistando coisas e fazendo coisas são ruins. Elas só sabem se vender bem. Ai, nem me fala Não nisso. é isso, elas sabem se vender bem. Então, eu falo, não se preocupe em ser boa, se preocupe em vender. Se preocupe em se vender, se preocupe em saber colocar o seu nome para circular nas bocas certas. Porque isso é muito mais importante, o resto você descobre no caminho, sabe? Nossa, você está falando uma coisa. Calma aí. É o meu discurso, né? De ontem. A gente estava falando disso ontem. Você acabou de falar o discurso que eu falo para ela assim, acho que em todas as letras. Todas as letras eu falo isso para ela direto. Eu falo, cara, não se preocupe. Não é? Mas só pra gente depois não viajar aqui e voltar pro assunto, só para encerrar, você falou que tá com ranço de mentoria, mas eu tô justamente nesse momento fazendo uma mentoria com uma mulher que ela dá mentoria para mulheres saberem vender. Então é exatamente isso, porque é o ponto que eu não tenho. Eu foco muito em fazer bem o que eu tô fazendo, mas eu não sei vender, não sei me vender, né? Não sei fazer isso. Então eu entendi que eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. Também não preciso ser a melhor na venda, mas a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido, porque é o que tira essas ideias do papel mesmo, né? Então... Tem uma coisa que nunca nenhum mentor ou mentora vai te falar, que eu vou falar aqui agora, que é a verdade sobre todo mundo que está começando a empreender. Que se chama
antecipar verdades. Tá? Assim, todo empreendedor antecipa verdades. A gente tem... No início, quando eu tinha, 5 escuteiros, eu falava que eu tinha 15. Né? Eu falava que eu tinha 100, eu falava que eu tinha 200. Agora é a primeira vez que eu não estou sentindo necessidade de mentir, porque de fato eu tenho mais de 400. Sabe? Mas todo mundo infla número. Já trabalhei para a Ambev. Não, eu falei com uma pessoa num café com a Ambev. E aí a pessoa já vira e coloca a Ambev no discurso que está falando. Antecipa a verdade, vai sem dó, porque ninguém vai fazer auditoria disso. Pois é, mas eu tenho tanta dificuldade, aquela coisa honesta da pessoa. Mas não são. Não são. 90% do aprendizado está depois que você lança. Não antes. Pior que é. Falei. Voltando a voltar, senão a gente pode mudar para esse assunto aí também. Eu falo para ela porque eu já fui empresário também. Eu passei alguns anos empreendendo. Eu falo a mesma coisa para ela. A mesma coisa. Não, olha só, a gente pode te chamar de novo, com certeza, para bater um papo sobre outros assuntos, empreendedorismo, feminino, inclusive, com certeza. Eu adoro, a gente tem muito papo aí. Mas, focando nessa coisa das dificuldades, acho que tem um gancho bom, né? Porque você já começou a empresa num contexto remoto, né? Já foi uma base sua ali. Assim, a gente falou aqui até na primeira parte sobre a dificuldade de implementar, né, empresas assim, até do governo, né, empresas já consolidadas há muito tempo no presencial, fazerem essa mudança. E você já começou assim. Como é que foi, assim, quais foram os desafios, as dificuldades que você... Os principais, né, porque eu tenho certeza que são muitos, mas aqueles que vale a pena citar, assim, para realmente fazer acontecer no remoto? Olha, nunca foi difícil, sabe? O remoto nunca foi difícil. Sempre encaixou com as pessoas com quem a gente recruta ainda. Nunca, sempre houve um papo de que é difícil estabelecer cultura numa empresa remota. Não é difícil. Se você é clara, se você consegue estabelecer metas claras, né, o resultado esperado claro, cada um decide o jeito que trabalha melhor e ponto. Se a pessoa quiser ir trabalhar presencial no escritório, ela vai. Então, nunca foi uma questão assim muito difícil. Eu fiquei um pouco na dúvida numa hora que a gente teve um boom muito grande, assim, que a gente foi, acho que de 100 para 250, assim, no espaço de 3 meses. E antes tinha sido tudo bem mais devagarzinho, de repente fez um brum. E ali foi um momento em que foi mais difícil. Mas foi mais difícil não por causa do remoto, mas por causa da velocidade de crescimento. As pessoas que eu tinha que subir, elas ainda não estavam tão prontas para subir. Então, eu preciso realmente tê-las bem mais assim, dentro da filosofia, dentro do que a gente chama de cultura hoje em dia, para poder expandir os valores ali, né? Para poder fazer com que a coisa siga crescendo com a mesma cultura, com os mesmos valores. Então ali foi um momento em que elas não estavam tão prontas. Subir gente que não era para ter subido, a gente derrapa um pouco na qualidade, mas são problemas bons, né? Nossa, todo mundo tinha que ter esse problema. Meu problema é bom, cresci muito, não consegui arrumar, que coisa difícil, né, meu Deus? Mas agora a gente arrumou. Agora a gente está bem, então a gente já entendeu, por exemplo, que se de repente fechar um contrato também, eu quero 1000 posições com a escuta, eu vou virar e falar, não consigo entregar, porque é um tiro no pé. E não é nenhum problema de, você falando assim, eu entendo que não é um problema do trabalho remoto, é um problema normal, que pode acontecer, inclusive, numa empresa, né, presencial, é um problema mais relacionado à gestão, né, e crescimento acelerado do que remoto. Exato. Assim, o ambiente de trabalho, a gente se acostumou com uma infantilização absurda, né? A gente acha normal umas coisas que são completamente absurdas. E, então, assim, você bater ponto para mim é uma coisa absurda. Nossa, a questão do bater ponto é uma coisa que, assim, não cabe na minha cabeça. Filosoficamente falando, isso devia ser uma coisa proibida. Mas não, a gente se acostumou a isso. A gente se acostumou com bônus, com biscoitinho no fim do mês, se a gente se comportar de uma certa forma, se a gente entregar tal resultado. Nossa, o bom, gente, é o cachorro. É aquela coisa que você faz com o cachorro.
Se ele sentou, ele ganha um biscoitinho, mas fazem a mesma coisa no mercado de trabalho. E a nota? E a nota para passar de ano? A gente trabalhando na empresa, performance review, você tem que tirar até nota tal. Se você não tirar até nota tal, você está de recuperação. Literalmente, de recuperação. É isso. Exato. Fit cultural. Vamos analisar o seu fit cultural. Nossa, para mim isso é só um jeito de ser racista. Sabe? Eu sou mais um jeito que as empresas encontram de ser mais excludente. Então, assim, a gente... É difícil você encontrar sinceridade e franqueza no mundo do empreendedorismo. Você coloca muita coisa em risco. Principalmente agora que a empresa vai ficando grande, eu estou normalmente falando muita merda nos podcasts. Mas assim, teve, acho que semana passada ou retrasada, o Elon Musk falando go fuck yourself para quem não ia mais investir em anúncio no Twitter. X. Sim. Nunca isso aconteceu na história. Um CEO de uma empresa grande com esse tamanho de poder, influência e risco virar e falar go fuck yourself, se dispor a colocar o negócio inteiro no chão por uma questão de valores, sabe? Eu não gosto dele, tá? Deixar bem claro isso aqui, não é um Deus por qual eu rezo, mas nesse momento isso é uma coisa que nunca aconteceu na história, gente. Tem muito risco, tem muitas amarras, você presta muita satisfação para muita gente, então ninguém fala com sinceridade o que realmente está acontecendo, que é isso, é a infantilização, a gente se acostumar com absurdos. É engraçado você falar isso, porque quando você falou, não tive dificuldade, eu pensei, vou mudar a pergunta, vou perguntar então o que você acha que balizou, né, na tua concepção, o que você acha que você fez ou não fez para que isso fosse liso, né? Acho que talvez os valores, o que você seguiu. E aí uma das coisas eu acredito até que seja isso que você falou. Você não encara os funcionários como crianças, né? Acho que isso é a primeira coisa, né? Você não sentir que você precisa controlar o horário ou controlar certos aspectos das tarefas ali no dia a dia. Se você já não tem essa mentalidade, né? Se você já não enxerga o funcionário dessa maneira, né? Colaborador agora também, que nem funcionário a gente pode falar mais, né? O colaborador, eu acho engraçado isso, né? As pessoas acham que o termo é pejorativo, quando na verdade todo o ambiente pode ser muito mais. Exato. Não quer dizer nada. Mas... A primeira pergunta que me fazem sempre quando eu verifico que eu tenho uma empresa remota de 400 pessoas e é todo mulher, a primeira pergunta, num call comercial, num café na esquina, num evento, como que você controla? E é muito louco, né? Essa é a pergunta, é isso que está na angústia das pessoas. O que eu percebo, né, e é engraçado isso, porque nas minhas equipes eu sou uma pessoa também muito defensora de trabalho remoto, sempre fui, mas até antes, né, das empresas estarem adotando, eu sempre, entrou no meu time, a primeira coisa que eu falo, começou a trabalhar comigo, falo, existem 2 fatores fundamentais aqui que a gente precisa deixar claro, que são respeito e confiança. Se eu não tiver respeito, se eu não tiver confiança, ou se você não tiver respeito, ou se você não tiver confiança, não vai funcionar. E aí respeito e confiança, eu acho que fazem a coisa girar de uma forma, né, que eu não deposito as minhas inseguranças, eu não deposito os meus medos, né, naquela pessoa, que eu acho que acontece muito isso também, a gente chama de microgestão aí, mas de depositar essa insegurança de querer saber a coisa do bunda na cadeira, né, que até o Renato falou, né, do controle, né, é uma insegurança sua que por você às vezes não ter um método de gestão e não conseguir acompanhar de uma forma melhor, você acaba depositando tudo aquilo ali em cima da pessoa, em cima do profissional. E gera uma relação já de início horrível, assim. Horrível. Sim. Na CLT tem isso, né? 90 dias de experiência. Ou seja, em 90 dias, é como se assim, eu tenho licença para em 90 dias desconfiar de tudo que você está fazendo nesses 90 dias. Quando, na verdade, a premissa devia ser o contrário. Mas não, você escolheu contratar essa pessoa, você precisa confiar na escolha que você fez. Exatamente. Eu falo muito isso, e eu acho essencial isso, porque se não tiver isso, você não constrói relação nenhuma, não é só de trabalho, é nenhuma. Se você não confia, e se você... Eu falo muito com meus times, às vezes eles falam pra mim, assim, umas pessoas, eu vou no médico, aí traz atestado, eu falo, nem me mostra isso. Eu falo, nem me mostra isso. Eu confio que você foi no médico, você tá dizendo, somos 2 adultos, pessoas, né, enfim,
Então, se você está dizendo que foi no médico, eu acredito que você foi no médico, e é isso, e faz parte você ir no médico, faz parte você ter problemas, faz parte, e tem que ter essa confiança. Acho que isso é muita coisa do lado humano, né? Que eu acho que vocês, pelo que você está falando, né, me passa muito isso. Você entender, aí entra essa questão toda da empatia, né? Você falou respeito e confiança. Pra gente ter respeito e confiança, antes a gente tem que ser empático. Só entender que do outro lado tem um outro ser humano e que tem dores, problemas, necessidades, da mesma forma que você. E o trabalho é só um meio que ele tem para conseguir viver, né? Viver bem, comprar as coisinhas dele. Né? Exatamente. Assim, eu acho que a maior dificuldade, na verdade, vamos lá trazer uma dificuldade para não virar e falar que é perfeito, né? É a comunicação. Mas a comunicação é o problema em todos os ambientes de trabalho, né? Então, assim, tem uma coisa muito interessante, que é 90% dos acidentes de avião acontecem por problema de comunicação. É uma coisa que não fala certo, não fala certo, não fala certo. E aí tem um estudo que se chama Índice de Distanciamento do Poder. Esse índice de distanciamento do poder, ele mede o quanto quem está na base da pirâmide tem medo de quem está em cima. Ele é medido com perguntas como que você se sente em relação aos mais velhos, qual o nível de diferença de privilégios entre quem está no topo e quem está na base, por aí vai. E, pasmem, quem ganha no país do mundo que tem o maior índice de distanciamento do poder é o Brasil. É o Brasil, logo em seguida está a Coreia do Sul, e a Coreia do Sul, se entra uma pessoa mais velha, você precisa levantar. Mas a gente tem, assim, cientificamente escancarado a síndrome do vira-lata. Só que num trabalho remoto e no presencial também, o que isso significa? Significa que o liderado tem medo de falar o que ele está pensando para quem está liderando. Se um copiloto tem medo de falar para um piloto que o avião está com pouco combustível e ele vai morrer e vai matar 200 pessoas que estão atrás dele, imagina quantos aviões não caem no dia a dia, no trabalho, porque as pessoas não se sentem livres para falar o que estão pensando. Então, uma gestão mais horizontalizada, né, onde você aproxime o topo da base, é o que agiliza muito a resolução de problemas, é o que faz com que eu consiga enxergar o que está acontecendo, porque não há medo de passar. Só que isso não é assim, olha, agora aqui não precisa ter medo, gente, acabou. Então, isso é uma desconstrução que você precisa ficar fazendo o tempo inteiro. Então, por exemplo, mulher usa muito desculpa como vírgula. Uma empresa tem um monte de mulher, é tudo, desculpa, mas é que eu estou vendo aqui um negócio que eu acho que não está certo. Não, desculpa, mas é que eu acho que eu tô vendo um negócio aqui que não tá certo. Não, isso aqui não tá certo, por causa disso e disso e disso. Então o discurso é muito mitigado no trabalho e aí ninguém nunca culpa nada de ninguém. Né? Então, assim, nunca ninguém admite que tá errado. E aí esse é um grande problema. Só que para isso acontecer, realmente você precisa tentar tirar esses gatilhos, né? O desculpa, o meninas, eu detesto meninas, chamar meninas no ambiente de trabalho. Mas a liderança precisa se vulnerabilizar. Isso é muito importante. A liderança precisa falar que está depressivo, precisa falar que está com dificuldade para dormir, precisa peidar, sabe? Ela precisa ser acessível. Não é uma coisa inatingível, que você não conhece, que você nunca vai na casa, que você não tem contato nenhum e que você não tem nenhum papo sincero que passa além de oi, tudo bem, sabe? Então esse é um grande problema hoje das empresas remotas ou presenciais, é que no remoto isso fica muito, se eu não estou vendo o que está acontecendo, aí eu não consigo corrigir problemas de comunicação, quando na verdade o problema de comunicação é de quem está liderando, na verdade. Porque ele alimenta essa hierarquia. Sim. Nossa, demais. E aí, puxando para a questão do artigo que a gente leu, que eu acho muito importante a gente falar aqui, o que você identifica que seria o motivacional maior aí das empresas estarem querendo voltar para o presencial? Porque claramente já funcionou, principalmente para contextos de tecnologia, né, e tal, que a gente está falando. Claramente as pessoas estão conseguindo ter aí, como a gente também já comentou aqui, mais liberdade, mais tempo com a família, né? Enfim, mais flexibilidade. E aí, de repente, as empresas estão querendo voltar a modelo híbrido ou não, né? Mas trazer essas pessoas
de volta. Tem essa questão da confiança, do controle, que a gente já citou aqui. Mas o que mais aí que você... Tem a questão da confiança e do controle, mas quando você coloca que assim, seria muito mais barato ser remoto, tipo, absurdamente mais barato, você não precisa gastar um quinto do que você gasta em infraestrutura hoje se você colocar as pessoas trabalhando de casa. Você pensa, essas empresas são capitalistas. Significa que elas vão aumentar o lucro se vai todo mundo remoto. E por que as empresas não estão fazendo isso? Tem sempre um motivo a mais por trás, né? E aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e acho que no mundo como um todo, existe uma coisa chamada fundos imobiliários. E o fundo imobiliário da Faria Lima é muito poderoso. E as pessoas que ocupam, que compram ações dos fundos imobiliários da Faria Lima, têm muito poder de decisão sobre a valorização desses fundos. Se as pessoas saírem dos escritórios da Faria Lima, esse fundo desvaloriza. Logo, temos um conflito de interesse muito grande aí. Aí você vê pessoas poderosas dando declarações super polêmicas, falando sobre trabalho remoto, dá muito ruim. A pessoa queria dar uma unha. Outro dia a Cristiana Arcangeli, acho que é uma Shark lá do Shark Tank, deu uma declaração horrorosa, assim, falando sobre como a pessoa, quando fazia trabalho remoto, ela podia pintar a unha, podia fazer ginástica, podia buscar meu filho na escola, como se tudo fosse um luxo, né, que a gente quisesse ter. Falando, mas eu acho que essas declarações é tudo bullshitagem, é um jeito de desviar a atenção do que é o que realmente importa ali, que é o interesse dos fundos imobiliários. Com certeza. E aí eu já tinha essa suspeita, foi por isso até que eu scrollando parei para ler o seu post, porque eu já tinha essa suspeita, eu já pensava num caminho parecido, e aí lendo o que você colocou, cara, é exatamente isso. Você cria um ciclo vicioso ali, né? Enfim, esses fundos, eles financiam também empresas muitas vezes, aí o fundo começa a ter menos dinheiro, aí... Sim. E aí eles precisam retroalimentar esse sistema, né? Mas assim, é um sistema mesquinho demais, né? É um sistema que volta tenta moer um pouquinho as pessoas, né? Que você falou da máquina de moer gente, né? Tira a qualidade de vida, tira... nós mesmos aqui, hoje a gente mora em Niterói, né? Uma cidade próxima da cidade do Rio de Janeiro. E a gente só conseguiu vir para cá, um dos motivos foi graças ao trabalho remoto. Foi graças porque senão... Eu, quando tenho que ir presencialmente, eu pego 1h30, 2 horas, às vezes até 2h30 para chegar no trabalho, porque eu ainda tenho, né? A coisa de às vezes estar lá 1 dia, 2, enfim. Nem me atrapalha tanto, mas esse é um dia que eu costumo ter 4 horas perdidas, 5 horas perdidas às vezes, então. Mas vamos lá que eu ainda consigo ter acesso, eu vou de carro, tenho mais facilidades. Agora imagina a pessoa que pega 2 ônibus, trem, faz baldeação, vive numa área que às vezes é de alto risco, então na volta, dependendo do horário, corre risco de ser assaltado, corre risco de sofrer uma série de questões de violências. E aqui no Rio, pelo menos, boa parte das empresas... O centro do Rio é um pouco diferente do centro de São Paulo, porque ele é muito só comercial e não tem área residencial próxima. Então, assim, final de semana, em momentos que não eram, né, de horário comercial, ele fica deserto. E aí, depois que teve a pandemia e o pessoal migrou muito para o trabalho remoto, algumas empresas voltaram, mas boa parte não voltou. Então, quando a gente vai lá, né, ele tinha até que marcar um exame no centro, ele falou, não vou não, porque tá perigoso, ficou perigoso o centro do Rio de Janeiro, ficou mais perigoso, porque ficou deserto, um monte de loja fechou, um monte de restaurante que vivia lotado, né, fechou. Então as poucas empresas que vão, as poucas pessoas que vão, ainda estão correndo risco, porque ficou realmente muito deserto e muito abandonado, né? Então, enfim, só consequências aqui que a gente está falando. Tem mais alguma questão que você enxergue assim como um impacto que... E aí, sendo positivo ou negativo, mas o impacto que o trabalho remoto pode causar aí, questões socioeconômicas, que você... eu acho que isso que você falou é importante, mas assim, tem coisas que a gente precisa entender que o mundo vai mudar. Sim.
A inteligência artificial está aí, a gente precisa aprender a trabalhar com ela. Então, isso tudo está mudando o nosso jeito de se comportar em sociedade. Então, não adianta a gente se apegar a um jeito que era antes. Ele só faz isso, produz desgosto pelo trabalho, pela vida, né? Você vê aqueles memes de todo mundo indo trabalhar com uma hiena. Ó céus, ó vida! Então, mas acho que o impacto disso é você ter, na verdade, ao invés de ter aquele trânsito todo para o centro, você tem uma descentralização. Você coloca dinheiro em cidades que normalmente estavam extremamente remotas. Você consegue ter talento espalhado pelo mundo todo, não só em Nova York, São Paulo, Londres, Tóquio, Beijing, enfim, isso tudo é uma coisa muito incrível. E você tem uma piscina de talentos ao seu alcance gigantesca. Óbvio que tem barreiras burocráticas aí, de legislação, de trabalhista, enfim. Mas eu acho que isso tudo também vai ter que se mudar. Vai ter que se adaptar aos novos tempos em algum momento. Porque as empresas, né, têm muito dinheiro e elas estão querendo contratar pessoas de fora da região delas. Então, em algum momento, leis serão passadas para facilitar esse tipo de coisa. Pelo menos é o que a gente vê historicamente. Quem tem dinheiro normalmente empurra bastante a transformação das leis. E uma coisa que é interessante que você está falando, que existem estudos também que falam a respeito dessa descentralização em relação à diminuição da própria violência. Melhora a qualidade de vida, redução da violência. Eu acredito também que, pelo menos comigo, quando eu evito ir trabalhar, quando eu evito ir presencialmente, eu também estou zelando por pessoas que ainda necessitam ir presencialmente, que têm o trabalho manual, que tem o trabalho, que existem pessoas que ainda não conseguiram se livrar disso. Então, áreas que não tem como. Áreas que não tem como. Que tem que... Cirurgião. Então, sim. Então, assim, eu penso também nisso. Quando você tira as pessoas que podem ficar em casa da rua, você cria uma qualidade de vida melhor para quem não pode, porque o trânsito é menos trânsito, é transporte menos cheio. Então você melhora, eu vejo com a melhoria para todo mundo, né? Menos poluição também, né? Tudo. Aí Exato. Meio ambiente, ESG, é bombando. Só que, né? Por isso que eu acho que é tudo uma grande balela, né? ESG, tem um monte de evento falando de ESG, a coisa mais métrica importante, Pacto Global da ONU, tudo lindo, mas as empresas não estão indo para o remoto. Por quê? Porque se melhora todos os índices, social, econômico, ambiental, de governança, absolutamente todos os índices melhoram. Mas tem... de satisfação e vida das pessoas também, né? Qualidade, exato, longevidade, tanta coisa. Né? São Francisco está um pouco assim, né? Que você falou do centro de São Paulo. Tá o último que sai lá, apaga a luz. As pessoas estão deixando o carro na rua já com o porta-malas aberto para ninguém ter que arrombar. Falando, já não tem nada aqui, entendeu? São Francisco, a coisa tá bem feia lá também, porque muita gente foi para o trabalho remoto lá e não voltou. Mas aí também o poder público não soube regular essa situação lá para não chegar ao ponto que chegou. E isso é um alerta para o mundo todo daqui para frente, sabe? Eu acho que em algum momento essa dinâmica vai mudar. Não tem como. As empresas que estão remotas em algum momento vão começar a crescer bastante. Vão começar a ser a maioria do que as híbridas ou presenciais. Tem muita gente, muito talento que já está se recusando mesmo, né? A gente vê, mais em tecnologia, a gente conhece muito desenvolvedor, pessoal que realmente já boicota, já não aceita se não for full remoto. E é isso, a gente vai começar a agrupar ali os talentos das pessoas em empresas que dão esse... Não quero nem falar benefício, porque a gente falou que não é um benefício no outro episódio. Não é um benefício, mas essa vantagem competitiva, né? Vai ser uma vantagem competitiva. Só até para explicar um pouco para a Marina também, porque as empresas tratam muito isso, eu faço questão de falar isso, eu brigo muito por isso. Agora você tem essa mega vantagem, como se fosse assim, uma coisa... Gente, não, eu vou trabalhar do mesmo jeito, eu vou estar presente do mesmo jeito, eu vou estar entregando coisa do mesmo jeito. Não é eu vou te dar um benefício agora, vou te dar como se fosse um bônus, a coisa de você poder trabalhar remoto. Eu falo, cara, acabou, vamos... Eu até usei, falei que o termo era ruim, né? É o novo normal, né? Mas é o novo normal, é isso agora. Faz parte, né?
E outra coisa que eu penso que faz parte também é justamente um investimento em gestão, né? A gente já falou em alguns outros episódios aqui como que a gestão bem feita, ela soluciona N problemas, mas o que acontece em muitas áreas, a nossa área é uma que acontece, é você pega pessoas que às vezes porque estão há mais tempo ali na empresa ou porque tem mais, enfim, mais conhecimento técnico, mas não necessariamente são treinadas para serem líderes, não são treinadas em gestão para assumir esses cargos, né? Sim. E isso acho que vai ficar cada vez mais evidente, porque né, a gente falou aqui em alguns pontos já o quão é importante você ter uma boa gestão, independente do presencial ou remoto, mas no remoto principalmente, para que não aconteçam certos gargalos, né, e certos problemas. Então, acho que é outra coisa também. E gestão, normalmente, é a camada mais ensanduichada de qualquer empresa. Então, ela sofre muito, porque ela tem que liderar quem está embaixo e ela tem que agradar quem está em cima. Ela tem 2 clientes muito poderosos ali e os 2 podem mandar ela embora a qualquer momento. Então, é quem está sofrendo mais e é quem é mais importante para toda e qualquer empresa. Porque elas são as propagadoras de cultura, que entregam resultado. Então, se você não toma conta bem dessa galera, aí você tem um efeito cascata que é perigosíssimo. Sim. Cara, muito sentido. Ela fala muita coisa que a gente... Nossa! Não, a gente se conheceu aqui agora, mas nós estamos muito alinhados em tudo, assim. Eu tô adorando o papo. Também, gente, também. Embora minha voz esteja indo embora, mas eu tô adorando. Que bom. Sim. Eu queria saber, assim, mais especificamente do teu contexto, o que você acha que é importante ter para garantir que o trabalho remoto funcione ali da melhor forma, assim? A gente falou algumas coisas aqui já, mas a gente gosta sempre no final do episódio trazer umas dicas finais, assim, né? Que você diria aí que são os pilares para, pelo menos para você, no seu contexto, funcionou para dar certo? Cara, eu acho que a comunicação... Eu poderia dar 20 mil diquinhas aqui tenha um espaço separado, tenha não sei o quê, mas assim, tá cheio de TikTok falando isso. Mas a comunicação é o fundamental, é o que está na base disso tudo. Se você não trabalhar uma comunicação assertiva, se você não perceber que a comunicação, que o discurso está muito mitigado e ali você não vai conseguir extrair a verdade do que está acontecendo, porque as pessoas estão com muito medo, isso aí é crítico. Isso é crítico. Se derruba avião, você acha que não vai derrubar um processo de dentro da empresa? Você acha que não vai derrubar uma coisa quando não tem nem vida em jogo? Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Se a pessoa não trabalhar a comunicação, esquece, assim, você não cresce, você não consegue sair do lugar que você está porque você está sempre com medo. E isso vale para tudo na vida. Vale porque a gente estava falando no início da jornada empreendedora, vale do que a gente está vendo tá aí, todo mundo ganhando espaço no mercado, porque não tem medo de se lançar, né? Então é um trabalho que você precisa fazer. Óbvio que o remoto ele exige uma disciplina diferente. Você não se arruma para sair, mas você pode trabalhar de roupão. Na escuta tem gente que trabalha deitada. Bate foto assim com o queixo duplo, sabe? Trabalhando deitado. Para normalizar, trabalhar do jeito que você se sente melhor. Já virou até verbo. Quem faz isso chama Laura. É laureando. Quem tá laureando aí hoje? Você tá trabalhando com o queixo duplo, assim. Então, aquele meme da pessoa de terno em cima e cueca embaixo. Não. A Jade Picon, no início do ano, falou uma declaração do tipo: ninguém conquista nada deitado. Eu falei, ela não conhece, eu escuto. Eu vou fazer um adendo aqui da minha parte também, que eu acho que eu tenho vivido isso também no remoto, então vou fazer só mais um adendo aqui, que é confiança. Acho que o termo trazendo a confiança, porque o que eu falo muito é isso. Às vezes, por parte de outras lideranças e de outras áreas, eu escuto muito assim, mas e se ele estiver na praia? Eu falo, o problema é dele. Mas se ele estiver aí, não sei mais, eu falo, o problema é dele. Eu confio na pessoa, e se ela estiver na praia, às vezes, eu canso de dizer, eu mando mensagem para alguém que está trabalhando comigo, aí a pessoa manda de volta assim, já dei um pulinho na rua aqui, daqui a pouco a gente, tá bom, vamos lá.
Aí volta meia hora, fui ali comprar um negócio na vendinha, tá, tudo bem, mas aí pode falar, não pode? E a gente vai trocando com um ambiente normal, como se fosse uma pessoa, é uma coisa normal, né? E principalmente no remoto, essa coisa do trabalho tá mesclado com a rotina, com as coisas que você faz. Tô limpando o gato, a gente tem 3 gatos aqui, tô limpando o gato. Então, acho que confiança, a gente precisa confiar nas pessoas. Aí é o meu adendo, assim, porque às vezes eu escuto, como é que você faz? Como é que você controla? Como é que você sabe onde a pessoa está naquele... Gente, eu não sei, é normal, não saber. Não quero saber, tenho raiva de quem sabe. É isso. Sim. Certíssimo. Não, é que às vezes é tão básico, eu até esqueço de falar. É tão fácil. E é engraçado que ela falou agora, e aí só para concluir meu último insight aqui, é que as empresas têm investido nos últimos anos, né? A gente até às vezes fala sobre isso, em áreas de operações, né? E aí tem Product Ops, Design Ops, e as empresas normalmente têm um head de operações, né? Mas não tem um head de comunicação interna. Tipo, até tem, eu sei que existe esse cargo, mas não é tão comum, né? Por que não tem uma pessoa que é responsável justamente por entender como é que essa comunicação está sendo feita entre todas as áreas ali, né? Acho que talvez a gente está falando desse futuro, né? Que a coisa vai mudar e a gente tem que se adaptar. Talvez isso passe a ser um cargo realmente relevante ali para a coisa acontecer. Eu apostaria muito nisso. Chefe de cultura já está aparecendo muito. Tem o nome de chefe de felicidade. Tem vários nominhos aparecendo aí. Mas a função desse job é exatamente esse. É ver como é que está sendo essa comunicação entre as áreas, o engajamento, se os valores estão alinhados. A visão da empresa, que é o que você falou, né? Para estreitar, né? Se a visão lá de cima tá bem difundida lá embaixo ali, ou de lado, enfim, dependendo de como é essa estrutura, com certeza. Boa. Show. Marina, acho que é isso, assim, por hoje, mas eu quero te chamar de novo, com certeza. Acho que tem vários ganchos aí pra gente fazer outros episódios, se você topar, claro. Claro, estamos aí. Super agradeço por você ter participado, mesmo quase sem voz, mas foi ótimo. Eu, assim, aprendi muito no pouco que a gente conversou aqui. Você trouxe uns insights muito bacanas. E acho que é isso. Tem algum recado final que você queira dar? Algum comentário? Não, adorei. Sucesso para o podcast de vocês. Ele tem um propósito muito nobre. O mundo precisa desse tipo de conteúdo. Precisa de vocês. Parece que saiu meio Capitão Planeta, mas não era a intenção. Mas a gente precisa de conteúdo sincero, honesto e que, né, ajuda a tirar a sujeira do que a gente está vendo por aí. Essas máscaras, né? Esse é o objetivo. A gente até recebeu alguns feedbacks, é bom você ter falado, de pessoas da área de produto que falam pra mim, cara, que bom escutar você falar algumas coisas que eu não tenho coragem de falar. Porque, né, enfim, arrumar um emprego numa outra empresa, alguém pode pegar e tal. Eu falei, não, eu tô super... Acho a gente recebe mesmo esse feedback. Vocês têm coragem de falar umas coisas que se eu falar aqui na empresa, né, que é muito do que você falou, as pessoas têm medo de falar, né? Tá super conectado com o que você falou. Nossa, eu adorei. Mas esse é realmente o objetivo. Esse episódio vai fechar aqui o ano da Broken e eu tô muito feliz que foi esse papo tão aberto, tão divertido, bacana. E eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci, então deixa pro ano que vem. Deixa pra 2024. Muito obrigada, Marina. Valeu, adoramos. Tá pago. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar pra gente. Você também pode nos seguir no Instagram, @broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente 1 hora quinzenalmente. Até o próximo!